aqui é 7h35 já, né? Eu não sei. Oi, Newton. Oi, boa noite. Boa noite. Eu não sei, eu confesso que eu Boa noite. dormi mal. De anteontem para ontem, já. E ontem eu acabei batendo na cama cedo antes de começar. Quer dizer, quando ainda não tinha resultado, ainda estava. Mas acordei de madrugada, abri um olho e consegui ver que realmente tinha ido para o turno. Não dormi bem de novo, acordei às 4 da manhã. Aí parei para refletir e tal, chorei as mágoas e vamos em frente. Oi, Regina. Oi, pessoal. Eu não tive problema para dormir, mas tive problema para acordar. Eu não conseguia sair da cama, eu queria que me servissem café na cama, eu não queria levantar, não queria ligar a televisão, não queria ouvir nada. Overdose de tudo, de debate, de lives, de 247, tudo que vocês podem imaginar. Não queria ver nada. Porque é aquilo que a gente estava falando antes do Marcos ligar, que assim, o problema não é o segundo turno, porque isso é normal. Poderia até ser interessante um debate entre os dois só, sem aquele monte de coisa em volta, mas o problema é o resultado, principalmente para senador, né? Os caras conseguiram eleger o Pazuello. Conseguiram Rio de eleger. Janeiro é uma coisa... Não, Rio de Janeiro, gente, o que é isso? Não, mas São Paulo não ficou atrás também, né? O que foi São Paulo também? Pensa bem, Rio de Janeiro, a gente já esperava por isso. Aqui eles puseram um astronauta. Um astronauta. Pois é, aquela coisa mais babaca. E eu acho que o Salles também, E né? o Salles? Três vezes Esse homem, mais que a quando Marina. que ele vai ser preso? Não, 3 vezes mais que a Marina. Ele passou a Marina 3 vezes. A Marina não foi eleita, né? Foi. Ela foi eleita? Foi Eu tinha entendido que não. Ai, que bom que ela foi eleita. A Erundina foi, o Suplicy foi. A minha foi, a Guajajara foi, fiquei muito feliz. Os que eu escolhi também. O PT aumentou a bancada. Pois também. é, isso que eu acho. É que eu acho que a gente está... eu mandei, eu também fiquei ressaqueada, sonhei com um carro que ia andando assim, caía no precipício. Nem precisa interpretar. E no sonho, tive um sonho bem maluco. Freud para explicar, né? Esse sonho aí. Porque a gente também estava muito... Nessa linha assim, de desastre, de qualquer coisa. Muito assim, acreditando que ia ser no primeiro turno, muito difícil, né?
Eu mandei uma coisa para o Flávio Dino para vocês. Não sei. Ah, eu Eu já ouvi o tinha Flávio visto, Dino. Hoje eu ouvi é. o Flávio Dino no 247, numa entrevista com Só um bem Foi muito curtinho. bom. Foi muito bom. Mandei também, acho que o Breno Altman, que O faz Breno- uma análise da questão da classe média, que ainda tem ressentimentos petistas. Não, é despolitizada, Regina. Eu acho que a classe média é muito. Eu acho que nós temos uma parcela grande da população muito despolitizada, que Gente, ainda. eu acho que É. isso é muito mais profundo. Eu acho que é muito mais profundo. Eu Mais acho profundo do que ser Eu despolitizado. acho que a gente ser tem um fascista. país assim mesmo, que é? com muita. nós muito temos um racismo, país de direita, gente, de Então, extrema-direita. conservador. Não é nem de extremo, Nós mas temos- É isso. Nós É temos metade- que pensar. A gente achava Quase que era 40%. Peraí, 30%. deixa a Ana falar. Só um pouquinho, peraí. é que a gente pensava que era assim, 30%, 33%, e de repente é muito mais que isso de fascista. Né? Eu acho que nós temos um outro país que a gente não conhece. A gente tem 44%, quase 44%, que eu acho que assim, são pessoas que não têm essa perspectiva de solidariedade, de preocupação com o outro. E isso eu acho uma coisa que a gente tem que ter uma outra lente para tentar entender o que acontece, sabe? Eu acho que tem a ver aí com o conservadorismo de costumes e, ao mesmo tempo, uma coisa que linka, que é a mensagem liberal que cada um cuida de si. Isso linka com esse conservadorismo que só Deus cuida de tudo, entendeu? Linka com o conceito de liberdade, como se isso fosse liberdade. Cada um por si, o Bolsonaro explora como liberdade. tem duas coisas aí. Porque ele critica a esquerda, os partidos comunistas, como lugares sem liberdade. Então, liberdade é cada um se defender, é cada um por si, Deus por Agora, todos. eu não sei por que a esquerda, o Lula, o Alckmin, esse pessoal não deixa claro que não é comunismo. Eles não falam claramente. Mas não adianta, eles não a escutam, direita. Ivone. Eles não Mas o escutam isso. Bolsonaro fala, vocês são comunistas, que nem aquele padreco lá mas ele- falava. Ele não fala, mas ele o que fala vocês- que é comunista, mas ele fala que, junto com isso, que é contra a vida, ele pega os costumes. Então, ele mas aí... linka isso. Então, Então- olha, eu coloquei um texto hoje sobre do Freud, quando ele fala das massas. Não sei se é muito interessante, porque se o esquerda não jogar com o mesmo nível, você tem que falar claro e bravamente. Não adianta vir com musiquinha só, artista Mas aí- só. O bolsonarismo ele vem Será com que garra, ser- entendeu? Ele vem com ódio. Eu acho que tem que Será falar que claramente ser o que ele igual a quer. ele- Não é é ser ser igual, é no mesmo Será tom. que agir igual a ele é o que a gente quer? Não, o que não é eu quero, agir então? igual a ele. Não é agir. Não, Eu uma acho que coisa tem que eu uma acho coisa- que o Lula tem que falar é de futuro. Se ele ficar só também. falando o que ele Também. fez no passado, Não Chega, vai- ações, não vai pegar. O Ciro Mas O Gomes falou Flávio isso várias Dino fala vezes. disso. Tem que Eu falar quando o programa dei que conta- vai fazer Não, agora. o Ciro A Gomes não Ana falou falou nada. O Ciro Gomes só falou hoje de contra. O manhã. Ciro Gomes só falou contra ele. Quando eu me dei conta disso que a Ana falou, do que a Ana trouxe, que realmente o nosso país é assim. Tem Não uma é o massa. nosso país, é uma parte. Eu escrevi para os meus filhos. Metade. Uma parte que seja. É uma grande parte. Isso Mas que é o problema é que é uma assustador. parte maior. De qualquer forma, a Quase hora que do eu me dei mesmo conta tamanho. disso, hoje, de madrugada, eu chorei. Sabe? Não era isso que eu queria deixar para os meus filhos, para os meus netos. Foi esse o solavanco dessa madrugada. E o resto, o quê? A gente tem que tocar a vida e vamos tocar.
mas não foi um momento de realmente cair, adeus wishful thinking, adeus pensamento positivo e achar, não é mesmo, tá? Quando eu vi o Pazuello eleito, eu fiquei É chocada. um país demais. racista, é um país preconceituoso, com a maioria preconceituosa, é um país que não tem essa noção do Eu acho outro, que a gente não do deve falar bem-estar é do um outro. país. Eu não sou a favor. Não dá Também para é uma generalizar. Nem parcela juntar para um lado, nem maior. juntar para o outro. Nós Então, temos um Regina, povo ou que seja, tem nós uma temos parte uma da nação parte brasileira muito... maior do que eu pensava. Uma parte Bem maior maior. do que eu pensava. Porque a gente também não Essa conhece. foi a questão. Não é, é um país. Não é um país. Tá? Mas é uma parcela muito maior do que eu imaginava. Não, Guilherme, Eu acho que todos depois, nós aqui. novamente, a gente foi salvo pelo Nordeste, mais uma vez. Porque Sim, até o Nordeste começar tem a uns abrir as memes urnas, engraçadíssimos sobre isso, né? mais Tem uma uns vez que a memes gente ficou muito na engraçados. dependência das urnas do Nordeste se abrirem para Tem fazer um uns X memes lá. ótimos sobre isso, né? Desde Sudeste falar e Sul, então, nossa. Sul e Sudeste, meu Deus do céu. Nossa. E mesmo, Agora, parece que o Lula ganhou em a, São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, ele ganhou, né? Ganhou. Na cidade de São Como Paulo. o Freixo. urnas- O Freixo as ganha na urnas do cidade do Rio de Nordeste Janeiro. também. Mas não Mas no ganhou, não. interior ele não ganha. Ele não tem Mas capilaridade. dessa vez nem ganhou na cidade, Cristina, nem ganhou na Zona cidade, Sul. Só na Zona Sul, na cidade não. Aham. No sofá da As Lavínia. urnas lá. do Nordeste também não falam de uma ideologia progressista, falam de um bairrismo também, né? Sim, Tá ruim, Marco, o som. Ou sou eu que estou ouvindo mal? as urnas do Nordeste não falam de uma ideologia progressista. Falam Só de um eu que não bairrismo. ouvi, porque está tudo ruim, meu som. Não. O meu acho também? que é você. Acho que é Ah, você. melhorou agora. Desculpa, Marco. Fala, Marco. Eu estou dizendo que as urnas do Nordeste não estão falando necessariamente de uma ideologia progressista. Estão falando muito mais de um bairrismo. É Sim, concordo. o confronto entre o Nordeste e o Sudeste. Mas aí não entendo. Por que Não. bairrismo? Não entendo. Eu acho que eles Porque têm uma visão, eles têm um projeto diferente de país, acreditam num outro projeto. Porque o Lula é um nordestino. Mas a direita ganhou lá no Nordeste para deputado, senador, essas coisas? Não, teve um ganho grande da esquerda. Então, Olha, porque o que fala muito para mim não é mulher nem o maluca Lula aqui, e o Bolsonaro. a É mulher mais maluca aqui do celular está informando que um monte de pesquisas sobre Lula nordestino, viu? Celular doido aqui. Não entendi. Não, eu disse que o meu celular aqui ouviu você falar em Lula nordestino, ela respondeu aqui, pesquisou Lula nordestino. Nossa. Né? Eu tenho preguiça de procurar como é que desliga essa mulher. É uma Alexa. Alexa. Né? Não é a Alexa, não. É o Google. É o Google do Áudio. Google mesmo. É o Google Assistente lá. Aham. Vamos voltar para essa discussão que o Marco abriu aí, porque eu não sei como é que foi a votação para senador e deputados federais e estaduais lá, para confirmar isso que o Marco fala. Porque só Lula e Bolsonaro eu acho insuficiente para fazer essa análise.
Porque o que me chocou mesmo foi, tipo, Pazuello, Romário, Sérgio Moro, Salles. Sérgio Moro foi eleito? Foi, a mulher dele também, a mulher dele também. A mulher também? Também, aquele outro do PowerPoint também, lá, do... Ah, o Dallagnol. O Queiroz. Todo respeito. Queiroz, não. Queiroz não foi, Agora... O Queiroz Salles. O Salles foi o que mais me chocou. Salles, senador. Salles e o Pazuello. Me chocaram Agora muito. parece Não, que o Salles Eduardo... não é senador, não, é deputado. Não, é deputado federal. Pois é. Agora, o mais votado aqui em São Paulo foi o Boulos. Foi. Temos Foi o Boulos, essa. é. Foi o mais Boulos hoje Foi o votado. segundo mais votado. Não, foi primeiro. Não, Segundo. no geral, eu acho que foi... Ah, no geral? É, aqui em São tem Paulo um primeiro que eu não sei se é... Eu esqueci o nome. Não. E o Boulos, o segundo. Esse daí... O primeiro foi de Minas, um cristão, é um tal de Nicola. Isso. Ele é Ninguém nem sabe influenciador. quem É um garoto, é um garoto. É um influenciador. De que Eu partido acho ele que é, é, Ana? Não sei. Uma coisa assim. Não, E o que Boulos partido? Ou é União Brasil ou é PL. Eu não sei, acho que é Acho que é PL. União, acho que é União. É União? Eu acho que é. Esse negócio da religião tá sério, viu? Tá bem Muito, eu acho que sério. essa é a Então, questão. gente. Eu acho que esse é um ponto muito sério. Eu acho que a gente tem olha, eu vi uma vez um comentário que eu achei bem interessante, porque no Brasil todo mundo fala assim, ou a hora que, principalmente na hora que você se despede, vai com Deus. Olha que interessante, a gente tem um índice de pessoas religiosas assim, que essa coisa dessa figura Deus é importante, e assim, eu atendo a pessoas, né, do MTST e quando termino, eu falo tchau, as pessoas assim, fica com Deus. Né? Mas, Ana, a Igreja Católica organizou muitos movimentos eclesiásticos, os movimentos eclesiásticos de base, ela organizou muito, foi um ponto de resistência na ditadura. Sim, mas só que essa ideia de um Deus que resolve tudo, é essa ideia que eu acho que ela é predominante. É lógico, é predominante, mas vai com Deus, eu não sei nem se a pessoa... Tá ruim o som. Está dizendo vai com Deus só, sei lá. Não, mas eu acho que isso tem um significado. Porque tem, quem claro falou que sim, isso, na cultura. Né? Quem falou isso foi alguém de fora do país, que ficou muito impressionada com esse tipo de saudação. De saudação, né? Despedida, Então, porque eu comecei, igual e aí eu comecei a conservadorismo. perceber. É uma religiosidade que tira do sujeito a escolha, entendeu? A responsabilidade. A responsabilidade pelas transformações. Então, é uma religiosidade, não é uma religião, é uma religiosidade que atravessa a cultura e é isso. Mas eu acho que são muitas questões para a gente avaliar. Eu acho que a gente fica muito iludido, às vezes, nas nossas bolhas. Essa é uma questão, Regina, muito séria. Eu percebi, por exemplo, eu não durmo mais sem ouvir a live do Conde, que faz um resumão do dia. É uma bolha, entendeu? Isso também me levou muito a criar um tipo de expectativa que foi crescendo dentro de mim, porque ele tem essa visão, ia dar primeiro turno, se bem que assim, não é uma coisa religiosa, mas era de um otimismo. Até a Globo, né, se for falar a verdade, nos últimos tempos, ela estava com esse discurso, e hoje já mudou, hoje eu já vi uma Globo diferente. Agora, esse negócio da bolha é muito sério, esse negócio de viver só dentro da bolha não é legal, entendeu? Mas a gente não tem que se culpar por ser otimista também. Eu acho que no momento como o que a gente viveu, desde 2018, que prenderam o Lula, a gente está com esse grito aqui, ó, eu percebi isso. Eu que nem sou uma pessoa de grandes
crenças que tudo vai ser muito bom, que a gente vai conseguir. Eu acho sempre que a gente tem uma possibilidade, mas que é complicado. E eu fiquei convicta, eu precisava acreditar nisso. Eu dizia né, eu falava sempre isso. A gente precisa acreditar, a gente precisa achar que vai conseguir, porque desde 2018 era uma vitória, e foi uma vitória grande, viu? O Lula da cela lá da PF. E foi, gente. Foi, sim. Então, foi uma justiça ainda. Eu adorei acreditar nisso, sabia? Foi ruim ontem, mas eu fiquei, mas que bom que eu passei pelo menos esse período achando isso, porque a gente não ia aguentar passar esse período todo como eu fiquei hoje, por exemplo, assim, no sentido de dizer, faltou um pouquinho, menos de um pouquinho. Não é esse o problema, não é o Lula. Eu sei, Ivone, mas acontece que a gente já sabia que nós tivemos o golpe da Dilma. Nós que inventamos o golpe da Dilma, a gente não sabia o que esperava a gente, que isso ia ser de uma hora para outra. Eu acho que a gente sabia, que a gente não aguentava ficar com essa realidade presente. É como saber que a gente vai morrer. Mas eu não posso pensar nisso todo dia, toda hora que eu vou morrer, senão não leva paralisa, né? Claro, eu sei que eu vou morrer. Agora, ficar pensando que eu vou morrer o tempo todo, não dá. A gente não vive, né? Não vivo. Então, acho que foi isso que aconteceu. Comigo foi isso. A gente tem que ir além da eleição se a gente quiser pensar em mudar esse país, porque eu acho que é essa questão dessa parcela da população com esse pensamento. É interessante que eu já intuía um pouco, eu não sei se eu cheguei a falar aqui, que eu achava que o voto envergonhado era de Bolsonaro. Pois é. Você falava assim. Claro. A gente achava que era eu que pensava que fosse do Lula, você tinha razão. Então, mas de qualquer maneira, porque é interessante, é uma coisa intuída para mim. Alguém está falando? É uma coisa intuída deste clima que existe nesse 40 e poucos % dessa população, que é muito invisível para nós, da nossa bolha, mas que ele está aí. Agora, Ana, não é tão invisível assim, Ana. Não é tão invisível. A gente viu o que o Ciro Gomes estava fazendo. A gente viu o discurso do Ciro Gomes, que estava completamente visível, e a gente sabia que aquilo ia contaminar, porque ele se aliou. O Ciro perdeu o voto foi direto para o Bolsonaro. O voto útil foi feito em Bolsonaro. Tanto é que o PT está falando em conversar com o PDT e com a Tebet. Eles não falam conversar com a Tebet e o Ciro Gomes, eles falam que vão conversar com a Tebet e o PDT. E o babaca do Ciro Gomes ontem já disse que tem que pensar, que ele está pensando. Hoje já teve um que disse que ele vai declarar. Vai consultar o PDT. Mas ele vai declarar apoio. Eu acho que ele vai declarar e vai ficar ridículo isso. Não, e o PT nem fala mais o nome dele, é Tebet e PDT. O que ele disse, Guilherme? O que ele disse hoje? Ele disse que precisava de um tempo para digerir a situação. Ontem. Foi ontem que ele falou isso. Que ele ia digerir a situação, a situação está terrível. Ia descansar e que ia consultar o partido. Mas hoje já disse aí, recebeu não falou nada. E saiu para tomar sorvete com o filho hoje e não disse, não, estou... Pensando. O PDT A Tebet que pediu 48 horas para os presidentes dos partidos se definirem, porque ela sabia, ela tinha lado. Claro que ela sabe o que ela quer. Ela quer cargo. Eles querem cargo agora. Ela vai para o Ministério. A Rede Globo já queria isso, um segundo turno para o Lula não ir tão forte, para poder negociar. Eles estão querendo a privatização. Eles querem a privatização da Petrobras. E se o Lula sair forte, não tem negociação com ministérios. Enfim, a gente sabe que esse é um jogo, gente. Esse é um jogo. Nem lembro. Às vezes eu fico pensando que eu estou querendo largar a mão disso, sabe? Você não vai conseguir. Em vários momentos, assim, eu tive porra, sabe? Foda-se. Sabe, ficou eu mal aqui, já não tem nem existe o caminho do meio, que não é nem largar a mão. Falando nisso o tempo todo. Também transformar isso. Agora, nesse momento, por exemplo, me deu uma encheção de saco total desse assunto, assim, sabe? Tipo um esgotamento.
com política. Pô, sabe, quero Bolsonaro. Mas vocês não acham Bolsonaro, também que é porque entendeu? a gente acha e a gente não entende que é um processo, que tem um processo histórico, que a gente fica muito assim, achando que vai chegar numa hora e tudo vai ficar uma beleza. Não é isso, não vai ficar uma beleza nunca, mas também não precisava ter o Pazuello eleito. É importante. Pazuello é dose, né? Pazuello é dose. O Salles, os caras viram o o astronauta foi visto na cara de todo mundo, o astronauta. Meio ambiente, saúde e ciência. Quem vota nesses caras? Nesse país. Eu vou me preocupar com o país para essas pessoas que votam nesses centros, sabe? Eu não posso fazer mais nada. Eu voto a Índia também foi eleita. Dois trás. O Boulos também, eu acho que, sabe? Eu acho que não foi perda total, não. Ganhamos o primeiro lugar no segundo turno. Não. Que isso? Mas que passou a boiada. Gente, eu quero voltar a ficar animada aqui. Eu quero voltar para poder aguentar esse mês. Senão não dá, não. Como que a gente vai viver um mês? Eu trabalho até aqui desligado. Eu estou pensando desligada a tomada da já fez discurso de apoio. Newton, ninguém escutou o que você falou. Agora, Regina? Falou agora? Recebi aqui no negócio. Newton, ninguém falou o que você falou. Na verdade, eu pensei alto aqui, porque é assim, né? No sábado, eu fiquei pensando qual que seria a mensagem para colocar aí na cápsula do tempo, né? Hoje. E até que estava uma mensagem, se não otimista, pelo menos esperançosa, né? Aí ontem, quando deu o resultado, eu fiquei atordoado, né? Quando eu vi, a gente está falando do Lula na capital, quando eu vi o mapa de votação do Haddad no estado de São Paulo, gente, eu levei um choque de realidade que eu falei, eu estava em outra. Porque, veja, São Paulo tem 625 municípios. O Bozo ganhou em 621. Gente. Mais da metade. Tarcísio ganhou... Mais da metade? Não, muito mais. Não, total. Votaram 3 ou 4 para... Dos 625 municípios no estado... 620... Ele só não ganhou em 3 ou 4. O Tarcísio... o Haddad, você está falando. O Bozo. O Haddad, ele está falando para o governador. Sim. Não, o Bozo também. Ganhou no resto, porque o Tarcísio ele foi na onda do Bozo. Claro. Quem vota no Tarcísio... É bolsonarista. Votou no Bozo. Porque é um estranho, ninguém sabe quem é esse cara. Votaram porque é Bolsonaro. Mas no Rio também estava assim, muitos Então, que... no PT também no Castro. Eu estou pegando São Paulo, que aqui é mais calma, né? E é um pouco que eu até falei, puta, até uma vergonha de ser paulista, né? Está claro que aqui você tem uma grande maioria que é conservadora, né? A grande maioria é conservadora. E aí, eu vou falar até da cápsula do tempo que ontem eu acabei fazendo, né? Que é assim, de fato eu falei, pô, existia uma realidade que eu não conhecia, né? Esta, quando eu vi o mapa de São Paulo, né? Quer dizer, quando eu vejo, isso vocês estão falando que é um absurdo, e Pazuello eleito, Onyx Lorenzoni, nem falo, Sérgio Moro, o Salles, Mourão. Né? Eu falei, meu Deus do céu.
de repente, eu vivi à frente do meu tempo, né? Porque eu vivi um pouco no iluminismo, e, na verdade, a gente está numa época que é a idade das trevas. Né? Nós estamos ainda na idade Pré-renascimento, né? Pré-renascimento. Né? E, então, quer dizer, eu estou deslocado no tempo, né? Na realidade, porque na minha cabeça a gente já deveria estar um pouco no iluminismo, mas esses resultados mostram o extremo conservadorismo, né? E é como se a gente estivesse na idade da pedra, das trevas, com esses caras que foram eleitos, que são um absurdo, né? E aí eu fiquei pensando, né? Eu fui delirando. Bom, se eu tenho que me adaptar a esse velho tempo, né? Já que eu sou um iluminista falhado, né? Eu tenho que me adaptar a esse velho tempo da Idade das Trevas. Né? Como é que eu faço para reivindicar um tribunal de inquisição para pôr na fogueira bruxos e feiticeiros? Né? Eu tenho que aprender a fazer isso nesse velho tempo. Né? Como eu devo me dirigir aos eméritos juízes, né? Newton, você seria colocado na fogueira. Você não teria como pôr ninguém na fogueira. Você seria o primeiro, nós todos aqui. Mas para adaptar, eu preciso saber, como eu falei aqui, como eu vou me dirigir a esses juízes, né? Porque eles vão ser os juízes desse Tribunal de Inquisição. A Damares Alves, Sérgio Moro. Meu Deus. Nem fala na Damares, eu tinha esquecido. Damares também. Tem... Pois é. Eu chamo eles de vossas excrescências. Né? Uma boa. E aí, você também não vai precisar ter provas de nada na acusação para mandar alguém para a fogueira. Né? Basta você usar o dedo indicador direito, né? Isso vai ser suficiente para excomungar os esquerdistas. E foi o que o Bolsonaro disse que ia fazer. Pois é. Vamos metralhar a petralhada. Né? Aí eu ainda pensei o seguinte, bom, o bruxo Lula, ele vai ser queimado publicamente para servir de exemplo aos esquerdistas iluministas. Né? Gente, Nilton. Sinto muito, eu estou pessimista. Pode ficar à vontade. Então, e aí, à vontade. Eu também não estou assim. Eu não estou otimista, eu estou realista. Eu acho que convivem duas. Eu acho que a gente não está nas trevas, convivem duas forças muito diferentes que agora emergiram do que é o povo brasileiro. O povo brasileiro é esse pessoal aí, conservador, com a religiosidade. Agora, 48% quer as mudanças, é progressista, elegeu... A Alerj, a minha candidata da Maré, foi eleita para a Alerj do Rio de Janeiro. Vai ser uma voz lá dentro, é da turma da... Porque, senão, a gente bota uma fogueira para a gente e sai queimado. Entendeu? Ou seja, eu sempre tenho essa voz, porque, para mim, o bom e o ruim está no mesmo lugar. Eu não tenho esse pensamento que a gente vai chegar no paraíso. Sim. Mas, olha, gente... O mundo inteiro tem extrema-direita, é um movimento da humanidade. Exatamente. Eu acho que a gente tem que levar em conta o quanto o neoliberalismo ele usa esse conservadorismo para reforçar as ideias dele. E eu acho que é nisso, a gente tem que pensar, um pouco nessa ideia. E o que a esquerda faz? Por que será que a gente fracassa? Eu acho importante a gente pensar... Mas a gente não fracassou. Eu acho que aquele texto do Freud... Não, mas eu acho aquele texto assim... do Freud fala muito bem isso. Mas o texto do Freud fala em massa.
Agora, o que a gente encontra, cada um de nós encontra no convívio, são pessoas, né? E eu acho que a gente precisa pensar um pouco como essas pessoas pensam, né? No que elas se apoiam, né? Nessa ideia conservadora da religiosidade e essa falsa ideia de modernismo do neoliberalismo que ele traz. Eles acabaram com o coletivo, Ana, né? Mas olha só, eu atrapalhei a cápsula do tempo do Newton, desculpa. Não atrapalhou. Você estava dizendo, é que eu não aguentei a ideia do Lula ir para a fogueira, sabe? Acho que essa ideia eu não aguento. É demais para mim. Ele já foi e saiu livre. É verdade. Marco está lá, está positivo. Esse segundo turno agora vai ser jogo pesado, não é? Vocês sabem disso. Sim. E eu acho que a minha sugestão aqui é que a gente usou esse ano praticamente para fazer, no nosso grupo, discussão política, né? A gente falou muito do Lula, falamos muito do Bolsonaro, né? No fim, Ciro, tá? Eu acho que agora a gente tem que funcionar meio como um posto de vigilância, porque aí vou eu novamente com o meu pessimismo, viu, Regina? Eu não acredito que esse governo vai fazer um governo de transição, como que foi inaugurado na época do Fernando Henrique, que ele abriu todo o ministério. Claro que não. Né? Esse governo não vai fazer isso. Se ele puder sabotar, ele vai sabotar. Né? Esse ano, a gente tem ainda a Copa do Mundo, que está dentro do governo do Bolsonaro. Tá? Essa Copa do Mundo vai funcionar um pouco como o Salles falava. Deixa passar boiada enquanto a Copa acontece. Sim. Ai. Mais do que isso. Hoje o Bolsonaro já antecipou o Vale Gás e o 13º. 13º do auxílio. E o Auxílio Brasil lá. E a economia parece que está sendo aquecida, segundo a Globo News, que falou isso o dia inteiro hoje. E está sendo aquecida exatamente por esse dinheiro que está entrando. Gente, a coisa está feia, não está fácil, não. Dinheiro esse que foi tirado da onde? Da saúde, da educação, da pesquisa, da ciência e tecnologia. Tudo, tirou de tudo. E da venda da Eletrobras. Da venda... bom, também isso, né? Da venda de estatais, da venda dos aeroportos. Mas, Newton, como é que você propõe que a gente fique vigilante aqui com relação a isso? Olha, da mesma forma que o que eu quero dizer é o seguinte, a gente até agora discutiu muito Bolsonaro, o que ele fazia, né? Lula. Eu digo vigilante no sentido de que, entre o momento que o Lula foi para o primeiro turno e ele ganhando, vai ter o período até a posse, né? Esse período vai ser extremamente turbulento. Né? Eu devo ficar vigilante um pouco para saber quais as armadilhas que, eventualmente, o Bolsonaro vai estar criando, né? Eu diria, para deixar esse país cada vez mais falido e ingovernável. Se ele souber, se o Lula ganhar o segundo turno, né, que torço e acho que vai ganhar, ele vai querer deixar na mão do PT um governo totalmente acabado. Só que agora não é mais só do PT a mão. Sim. A mão é uma federação de vários partidos. É na mão do pessoal que se alinhou com ele. O Lula não é o PT no governo. Não, a gente tem que ter essa consciência.
E vai se aliar com mais outros ainda agora para tentar. Mais gente, mais Mas, gente. gente, Agora, o problema não é o fato objetivo. Aí a Ivone botou o texto do Freud na mosca. Vamos repetir esta coisa para que a massa entenda que foi o PT, que foi o comunismo ateu, e por aí vai. O Lula tem que gritar em alto e bom som que isso é mentira. Ele tem que falar, é mentira. Ele tem que usar a palavra, você está mentindo. Prove que o PT é contra, vai fechar as igrejas. De onde você tirou isso? Ele tem que enfrentar o Bolsonaro com a linguagem do Bolsonaro. Não adianta. Agora, o Marco, acho que foi você, cara, não foi, Marco, que botou um vídeo falando da religião? Um vídeo que mostrava uns padres dando um absurdo aqui. Padres, 600 padres conservadores. Uma coisa absurda, ou seja, é tanto de um lado quanto de outro, que a igreja acabou... os evangélicos dizem assim, evangélico não gosta de política, o pastor galista eles votam. É assim que eles falam. E a igreja católico conservador contra o comunismo. É isso. Mas o Henrique Vieira Vieira foi eleito, né? Sim, ele foi eleito aqui no Rio. Eu acho que a gente tudo, tem né? aí coisas muito opostas, muito contraditórias, né? Mas eu fico muito mais assim preocupada numa lei. Que lente a gente vai olhar? Porque eu não vi nenhum analista político tentando fazer uma leitura do que o que são esses 44%, sabe? Que mentalidade está aí? Eu esse vi. tipo de coisa. Breno Altman faz. E tem um outro também, que muito interessante, eu até tirei a cópia do texto dele, que ele botou. Mas não são pessoas que se identificam com o discurso e com a performance do Bolsonaro? Mas eu acho que tem uma coisa também das pessoas irem para a urna como se fosse uma disputa de Fla-Flu ou de Corinthians e Palmeiras, sabe? Tem outras coisas que entram. Que é outra característica da cultura brasileira. Sim. Essa característica futebolística, competitiva. A gente tem que olhar para a gente, para o povo. E é por isso que eu digo que é despolitizado, porque não entende que não é quem está ganhando, é um projeto. É um projeto que está falando de trabalho, está falando de salário, está falando de direitos, está falando de saúde. As pessoas não associam isso. Vocês sabem que o primeiro debate é domingo. Foi grande, né? O primeiro debate é domingo. É muita coisa. Olha só, O que, Ana? O quê? Eu não ouvi. Abstenção, 21%. Maior. Agora, que 2018. eu, na minha experiência, só na votação, eu fiquei 3 horas e meia na fila. Né? Aqui em Caraí, Niterói, que eu já sabia que a maioria era Bolsonaro. Mas foi uma quantidade enorme de idosos, muitos idosos. Aqui em São Paulo também. Achei muito bacana. Eu fiquei impressionada. Mas muitos também, assim, trazendo aquele lado bem conservador. Bem bolsonarista, eu sabia disso. E quando via uma pessoa com a camisa do PT, ainda falavam coisas, mas esse ladrão, então aquela coisa ainda muito essa pecha do ladrão vamos sofrer a mesma coisa. Então, mas aí que está. Então, isso ainda é também um problema. Não tem nos debates, não tem como dizer que não, mas muitos idosos também falando assim, do mesmo jeito. Então, ao mesmo tempo, claro, também tem outros que não. Minha mãe foi, né? Botou no Lula. Botou, claro. Então, mas olha, veja bem, nos debates, o Lula foi chamado de ladrão e de ex-presidiário, Como é que aquele padre falava, aquele padre fake, o Bolsonaro sempre fala, ex-presidiário. E o Lula responde. Será que não tem uma resposta para isso?
Acho que ele devia fazer um PowerPoint. Não, ele tem que. Essa Mas- colocação, você é um ex-presidiário, todo mundo sabe que o Lula foi preso. Você é um ex-presidiário, você é um desencarcerado, o cara falava. O Lula não responde, não tem uma resposta para isso, o PT tem que discutir. Porque isso Ele é vai muito falar que novo. foi. Isso, Ele inclusive, é respondeu. crime. Isso é crime dizer isso, crime. porque ele não Nada acontece, não adianta, entendeu? Esse padre Exato. falou mal até do STF no último E o debate. Bolsonaro Ele já falou, deu recado você, pro STF hoje. você é um ex-condenado e você só saiu da prisão por conluios com os teus amiguinhos do STF. O cara falou isso no debate. Como responder a uma acusação dessa? Então. O Lula, nada, como se concordasse. Quem cala, consente, entendeu? Então, está faltando um instrumento cognitivo ali pelo Lula, entendeu? Estou até achando o Lula meio fraco, sabe? Nesses debates, sério mesmo. Mas Eu achei que o Lula A parece gente que só foi tem pego que de tomar surpresa, cuidado, entendeu? porque eles se acham o máximo. E nós pegamos chicotinho e começamos a chicotear quem a gente Mas ele tem que acredita. ficar esperto, Isso é Regina. tático? Me diz. Não, mas eu achava, lógico, o cara está com 70, vai fazer 77. Mas não é isso, Ivone. Ele está ótimo. Eu não sei, gente. Eu achei Claro que ele tá, no Ivone, debate um pouco, porque são acusações muito fortes. Ele é verdadeiramente um ex-presidiário, ele ficou preso. Não, ele O não ficou, ele Bolsonaro não também. ficou no presídio. Mas então tem que falar, tem que responder, tem que ter um nível de resposta no mesmo tom, porque é uma acusação que pega na cabeça. Eu acho que não. Eu acho que pega mais essa questão dos costumes, essa questão de comunismo. Acho que o negócio de presidiário já passou. Eu acho que isso aí é pouca gente que fala. Quem se preocupa com presidiário é classe alta, que é para justificar não votar. Nos debates, o Bolsonaro vai pegar essa frase. No domingo vai ser o primeiro debate. Vai ser onde? Certeza, não sei, eu sei que vai ser o primeiro. E o Lula vai nisso? Vai, só os dois agora. Ele falou que ele está doido para ir. Você reparou que o Bolsonaro não fez uma pergunta para ele? Não fez, não. Agora, isso também é uma postura né? política. Não eu fez acho que ele não tem que se igualar ao Bolsonaro. Eu acho ele não é fez, Bolsonaro. Sim. Ele não tem 48% porque ele é diferente do Bolsonaro. Querer que ele fique igual ao Bolsonaro, aí o Bolsonaro vira tem que ficar, não. Falar, ficar a mesma coisa, não. Mas ele tem que responder. Ele tem, mas se ele está sendo chamado Ivone, ele falou, eu fui absolvido, não tinha provas. Não falou isso, falou, não falou Ivone, que não tinha provas. Ele nem fala no assunto, gente. Falou, foram anulados. É uma saída que não está convencendo as pessoas. Mas ninguém vai querer ser convencido por isso. Não. Esse é que é o problema, eles não querem isso. Você não consegue mudar. Qual que é a estratégia desses debates? É colar senso comum. A figura do corrupto. Né? Exatamente. E não adianta ele falar que ele foi liberado pela justiça. Porque ele tinha que ter uma forma mais agressiva de se defender. Falar que o Bolsonaro vai ser preso porque roubou, porque tem ele falou que ele vai suspender o sigilo, ele disse tudo isso. No debate, a hora que falar que ele é corrupto, ele falou, mas ele não tem que levar um papelzinho lá e no final querer ler a relação das coisas que o Bolsonaro roubou. Na hora que o Bolsonaro falar você foi preso por ser corrupto, você vai ser preso por causa... Ele tem que expressar por que o Bolsonaro é corrupto, porque o Bolsonaro fala, não existe corrupção no nosso governo. Ele se fosse só a retórica, eu acho que a gente tem que avaliar, porque não é só retórica, não é só narrativa, são coisas mais, são raízes mais profundas. Mas tem que responder num nível que as pessoas também prestem atenção no que ele está falando, porque te chamar de corrupto e não ter o troco sendo um corrupto, você não poder dizer corrupto é você porque a tua família comprou...
Ele falou, o Lula falou, ele falou, não deu nem tempo. Não aí deu o tempo, Bolsonaro foi no não foi final provado. Foi no final da resposta que ele pegou o papelzinho lá para ler, não conseguiu porque acabou o tempo. Não, quando ele pediu ele não direito de jogar resposta na cara do Bolsonaro que ele é corrupto, vai ser difícil. Porque o Bolsonaro chama o Lula de corrupto e afirma que no governo dele não tem corrupção. Não tem prova. Essa Os coisa da votos corrupção agora é muito que vêm para o forte. Lula não são votos que vão ser tirados do Bolsonaro. Mas não espero são que o Lula não São perca votos do Ciro e da Tebet. Mas eu espero que o Lula não perca votos. O problema é ele perder votos. Ganhar vai ser Ciro e Tebet, pode nem ser que ele tudo. perca se ele ficar parecido com o Bolsonaro. Porque quem gosta do Lula pelas coisas legais que ele fez, e não por ele xingar alguém ou perder a linha. Ele é ele é um estadista, porque ele é um cara equilibrado e o Bolsonaro é desequilibrado. Então aí ele vai ficar desequilibrado igual o Bolsonaro? Regina, não, então você acha que é uma marca da identidade da pessoa. Você acha que para o público do Bolsonaro não vai importar falar que ele é corrupto? Ficar esperto. O Lula não vai tirar espera um voto pouquinho. do público do Bolsonaro. Não vai tirar. Não é isso que eu perguntei. Eu perguntei se você acha, porque eu acho que sim, que o público do Bolsonaro pouco está se lixando se ele é corrupto ou não. Uhum. Não importa. Então, o que adianta o Lula falar que ele é? Nada. Então ele não é corrupto, então. Nada. Podemos considerar o governo Bolsonaro não as rachadinhas. O problema não é o fato dele ser corrupto. Está tudo exposto, Ivone. Porque eu acho que o Lula tem que falar que vai dar um aumento do salário mínimo, tem que falar que vai ter o direito de volta do trabalho. Ele tem que começar a falar coisas que o povo entende, que sejam importantes. Do futuro. Vai fazer, não que fez. Não, que vai fazer. Está cansado de saber. Foi a única coisa que ele falou. Olha como eu fiz, eu não fechei a igreja. Ele que não fale mais essa picanha, pelo amor de Deus, que já encheu o saco esse negócio de que vai tomar picanha com cerveja. Ele falou a campanha inteira isso. Entendeu? Então, está na hora dele também ficar mais esperto. Foi só isso. Eu acho que ele falou muito do... Eu acho que ele pode falar mais do programa de futuro. Eu não queria ser ninguém que estivesse envolvido nessa campanha do Lula. Muito difícil saber o que ele tem que fazer. Porque não é fácil. E aí eu vou te dizer uma coisa. Ele escuta e faz o que ele quer. Eu acho que é muito difícil. Isso é um Essa problema. é a característica dele. Ele fala o que ele acha que é oportuno, e essa autenticidade dele não tem marqueteiro que arranque. Ele é uma pessoa autêntica. Você acha que ele tem todo esse respeito internacional, e mesmo aqui, é 48%. Por pouco ele não foi. Entendeu? Ele vai conseguir, mas depois ele vai ter outro desafio, que é governar, e ele sabe que ele não vai conseguir governar só com o PT. Se o povo não estiver organizado, não vai conseguir. O povo tem que garantir os seus direitos, porque com esse Congresso, com esse Senado, a gente não vai conseguir se o povo não estiver na rua reivindicando. E aí é um outro problema. Se você não tiver base... Mas ele foi aos movimentos sociais. Ele vai ter que ser isso, vai ter que ser todo mundo. A gente vai ter que começar a se mexer também. Vai ser todo mundo, não pode, porque não existe mais sindicato hoje, está muito acabado, os sindicatos estão acabados. O Lula é líder sindical, então ele sabe falar para esse grupo, e é isso que ele tem que fazer agora nessa campanha, eu acho que ele tem que voltar com um apelo bem trabalhista, bem do que o povo está precisando, falar da comida, falar do aumento do salário mínimo, garantir que vai aumentar esse salário mínimo, que ele vai manter esse salário mínimo aumentando todo ano, ele tem que falar isso. Ele tem que falar o que o povo está querendo. Agora, ele negócio de... Acho que foi até na live do Conde, alguém que falou isso, que se ficar contra a barbárie contra a democracia, não vai adiantar, porque o povo já vive a barbárie. Então, o povo não está nem entendendo. Ele tem que dizer o que ele vai fazer daqui para frente, tem que projetar. Isso que estavam falando. O Flávio Dino falou isso hoje também.
Flávio Dino, você tem que falar do futuro, do projeto. Eu acho que é um momento histórico muito difícil, muito difícil. O Flávio Dino conversou com o Conde. Aí tem dois caminhos. Ou a gente vai ficando desanimado, eu não já aguento. Se eu ficar muito desanimado, eu já coloquei aqui várias vezes, porque eu vou do social ao individual, entende? E aí eu não posso me largar ali em cima da cama de tanta depressão, porque o Brasil está uma coisa horrorosa. Então, eu tenho que manter um pouco de esperança e um pouco de realidade, porque não é avestruz. Foi muito ruim, hoje foi um dia difícil, né? Ontem eu acompanhei tudo, fiquei escutando aquele 247 o tempo inteiro. Mas o cara também, o Atus estava lá, entre 1 milhão de inscritos e a vitória do Lula. Depois o Lula foi virando, mas no início estava fogo. Nossa, foi horrível, horrível. Eu estava com meus sobrinhos, nós estávamos todos juntos, assim, horrível, um menorzinho dizer assim, gente, olha só, está com o Bolsonaro vai na frente, aí falou, só está com 0, não sei quanto. Aí ficava, eu acompanhei pela Globo News, que eles trouxeram uma tecnologia impressionante de gráficos. Fiquei muito impressionada. Deixei a Globo News sem som para ir vendo os boletins. Nossa, fiquei escutando os comentaristas do 247. Mas hoje estava toda Tereza Cruvinel, estava todo mundo de baixo, porque é isso mesmo. Não, a gente imaginou... Você viu que custaram até manchetes? As manchetes, o site custou até ser atualizado. Estava tudo com aquelas... As manchetes do mundo inteiro. O mundo inteiro deu manchete da eleição no Brasil hoje. Não, foi horrível, né, gente? Foi horrível. A gente estava... Agora podia também estar hoje, é o tal negócio. Foi horrível, mas pior, foi, né? foi o possível. Já pensou hoje questionamento? Nem acaba. Que agora ele vai parar de questionar a urna, porque os dele foram eleitos nessa urna. Parou. Então, duas coisas que eu ouvi, Regina. O medo que o Bolsonaro, as ameaças do Bolsonaro, elas são muito efetivas. Uma coisa que eu ouvi... Nunca o TSE fez tantos testes, tanta gente. Eu não lembro disso. Uma coisa que eu ouvi hoje que fez sentido é que essa eleição provou duas coisas. Primeiro, que as urnas não são falsas, elas são confiáveis. E segundo, que as pesquisas têm que mudar a metodologia, porque deram uma visão muito ruim, muito distante da realidade, né? Principalmente em relação ao Haddad, com o cara lá, e o Bolsonaro com o Lula, né? Mas aí eu já ouvi também dizendo que a tendência era aquela Mônica Bergamo, hoje de manhã, falou que se a gente olhar bem direitinho, a pesquisa dá uma tendência de alta e de queda do outro. Então, dizia mesmo que a gente notava isso, que ela deu exemplo até desse astronauta, que ele estava a curva dele de ascensão na pesquisa estava altíssima, e a do outro descendente. Então, a pesquisa é uma tendência, e que também a gente não tem censo no Brasil há muito tempo, e que esses recortes todos para fazer essa pesquisa são feitos em cima de um país que está muito desatualizado numericamente, você não tem nem as características atualizadas, porque a gente não tem censo há muito tempo. Então, o que foi também a falta de dados mais efetivos, um recorte mais específico, né? Tem muita coisa, pesquisa não é uma ciência exata. O que eles estão dizendo é uma tendência, então o que a gente tem que analisar a tendência. Era 50 ponto tal, 2 para baixo, 2 para baixo, para cima. Agora que a gente resolveu ficar com os para cima. Eu fiquei. Gente, mas... A do 48 era uma das do Lula. Porque era um movimento da direita também, que saiu do Ciro. A gente viu que o Ciro estava... Todo mundo estava falando que o Ciro ia acabar dando voto para o Bolsonaro. Já estava provando isso, que os votos não estavam indo. A tendência era do Ciro dar voto para o Bolsonaro. Agora, o que o Ciro tem que aprender?
que esse discurso agressivo É. não funciona. E ele está dizendo que vai pensar porque ele quer saber o que o PDT vai fazer com ele, porque ele fez um papel muito sujo, né? Então, ele não quer também... Politicamente, né? Oi? Acho que ele acabou politicamente. Por mim já acabou. Sim. Agora, política tem isso, né, Nilton? Mas, como dizem, essa carreira política, o pessoal não acaba, não. Isso que é o pior. Eles se reinventam, eles não conseguem. Olha só, é igual bebida, é uma cachaça. A gente política é uma cachaça para quem pratica. O Collor, no Alagoas, o Collor. Não ganhou, né? Terceiro. Ele ganhou? Não. Ele não foi, né? Não foi eleito. Não, ele ficou em terceiro. Então, não larga, não. Não larga. Ana está sem som. Está sem som, Ana. O Tiririca ele foi o último a entrar pelo partido dele. Ganhou. Tiririca? Não, ele entrou, mas ele foi o último classificado do partido dele. Não importa se é o último ou o primeiro, ele entrou. Vai fazer o mesmo papel. De qualquer maneira, ele está perdendo um número de votos muito menor do que ele já teve. Isso aconteceu com o Flávio Bolsonaro aí no Rio também. Perdeu muito. Mas o Flávio, ele continua. Mas ele perdeu para a Carla Zambelli. Olha que coisa horrorosa. Olha para quem ele perdeu. Mas o Flávio continua porque ele ainda tem o tempo dele para cumprir, né? Então, Eduardo Bolsonaro. Então, é o Eduardo Bolsonaro. É o Eduardo. Ele perdeu para a Carla Zambelli. O Flávio era para senador, né? Isso. Mas ele continua porque o dele é por tempo maior, né? Nem foi nem 8 anos. Isso é o Flávio, né? Vocês estão falando. Não, o Eduardo Bolsonaro entrou, mas com uma quantidade de votos menor em São Paulo. Do que a última eleição. Em primeiro foi a Carla Zambelli, acho que sim. Do partido dele. Do partido dele. Mas o Boulos ganhou a aposta. Ganhou em primeiro lugar, né? Foi mais e ele ganhou a aposta com o Eduardo, que ele teria mais votos que o Eduardo. E o que ele ganhou? O que ele ganhou? Ele apostou o quê? Não, ele falou. Tinha que ter apostado alguma coisa. Uma casa da família. Uma casa de 6 milhões. Não, apostar alguma coisa assim. Já uma emenda, uma coisa, né? Uma proposta de... que para a gente é complicado, para a gente é muito mais complicado que para eles na política, porque a gente convive. Eu, quando olhei para a cara dos colegas de trabalho hoje, que eu sei que votar no Bolsonaro é muito complicado, porque não é só uma eleição, é o que está por trás disso, é o que essas pessoas são capazes de fazer no dia a dia, para os valores que elas têm. Então, aquilo ali, quando eu olho para a cara daquelas pessoas, eu vejo aqueles valores ali estampados, de tudo aquilo que elas representam. Então, é muito difícil. Né? Na política, eles não, porque eles trocam de partido assim, eles não têm essa ética, esse compromisso, eles sei lá, parece que em Londres o Bolsonaro tinha ganho na eleição passada e perdeu nessa. Né? Não, e o Bolsonaro ganhar Israel, Lula na Palestina, gente? É muito louco isso. Muito significativo. Mostra uma coisa tão grande isso para mim. Tem um claro. significado. Como é que foi nos Estados Unidos? Eu não vi, não soube. No Japão, o Bolsonaro ganhou. Minha filha ficou uma fera. Ganhou. Em Moçambique, o Bolsonaro ganhar em Moçambique. Ganhou em Moçambique, Bolsonaro? Timor-Leste. Timor-Leste, Moçambique, não me fala isso. Eu estava tão revoltada. Eu fiquei com tanta raiva quando eu fui vendo os países. Aí meu irmão, Márcia, não são eles que votam, são os brasileiros que estão lá. Eu falei, eu já estava... é verdade. Eu fiz isso também. Como é que pode o Timor-Leste? Aí eu falei, não não são eles, são os brasileiros que estão lá. Eu falei, deviam ser expulsos. Mas por que você acha que os brasileiros que moram na Palestina votaram em massa no Lula? Porque o pessoal que está na Palestina é o pessoal que é aliado no movimento palestino. E quem está em Israel é aliado ao movimento. Então, mas isso é muito, muito significativo, né? Você vê... ele não queria botar a embaixada lá... Israel.
Queria botar a embaixada em mas Tel não Aviv. votou. É por isso que tem os judeus pela democracia, porque os outros judeus não são ortodoxos, são pela Que também não é uma tradição. coisa homogênea, igual brasileiro, não é? Os brasileiros. Agora, eu acho que essa pauta de costumes aí do Bolsonaro vai ser a coisa mais difícil que o Lula vai enfrentar. E eu acho que a religião está fora disso, né, da pauta de costumes, não é? Ou eu estou enganada? Religião é uma coisa e pauta de costumes é outra, não é? Não, mais ou menos, porque quando fala da mas- questão do aborto, por exemplo, quando a pergunta é: você é a favor do aborto? Quem é a favor? Você quer que descriminalize, nós não queremos que mate ninguém, que faça aborto, todo mundo faça aborto. Então, isso aí tá hoje dentro da religião. tem síntese? Hoje Hoje tem Marco? síntese? Hoje Não, estou é só do Marco. avisando, estou só avisando que faltam 20 minutos. A Hoje gente nós não não- fez essa cápsula do tempo, ficou mais bagunçada do que a outra. A outra a gente fez mais arrumadinha. Parece que a gente vomitou na cápsula do tempo, desculpa a expressão. O que vai A aparecer gente na não cápsula deposita do tempo mensagem. é o desespero do dia É. seguinte. No dia seguinte. Eu hoje vi o vídeo da outra cápsula do tempo. Que Eu vi participei. também. Foi tão organizadinho, né? Pois é, eu fiquei assim, hoje. Mas o Marco não vai falar hoje? Vai. Hoje sim. Eu já falei tantas vezes. Você não vai postar hoje uma cápsula do tempo? Mas sua faz aí mensagem? uma Essa síntese fala das aqui. eleições. Essa fala aqui, ó. Essa todos nós somos. Mas, como diz o folderzinho, qual seria hoje mesmo? Que a gente ia postar? Momento pós-eleitoral, resultados, impasses e desafios. A gente falou de tudo Desespero isso. completo, a minha síntese é essa. Oi, Desespero, Hilda. pessimismo, né, Newton? Eu estou meio parecida com o Newton. Desespero, pessimismo com o futuro. Não chego a estar tão depressivo assim, né? Está só pessimista. É a realidade que eu vejo, de fato, né? Porque, lógico que é um aspecto. Qual aspecto da realidade que você vê? Eu, de fato, fiquei chocado com duas coisas. A primeira foi ver o estado de São Paulo totalmente bolsonarista, né? Quer dizer, 3 ou 4 municípios ganhou o Haddad, o resto tudo bolsonarista, tá? E a segunda que dói é você ver esses candidatos que foram eleitos, eu não sei como consegue ter tanto votos. Volto a dizer, Bolsonaro, o Lorenzoni, a Mambelli. Quer dizer, tem umas figuras aí. Houve fraude. Como? Às vezes eu até penso que pode. Eu acho que não conseguiu, né? Me parece que não. Sei, viu? Assim como Eduardo Cunha também não. Eduardo Cunha, não. Nessa altura, eu pensei que ele já tivesse entrado. O Crivella conseguiu, gente. O Crivella conseguiu? Conseguiu. Meu Deus! Mas a Clarice, não. Clarice, não. E nem o Queiroz. Romário é pior que a Clarice, eu acho. Até. Quem é Clarice, gente? A filha do garotinho. A filha do garotinho. Eu queria saber se a Jandira Fegali conseguiu. Não entrou. Conseguiu. A Jandira? Não, estava pensando na Janaína Pascal aqui. Não, essa não entrou. Não. Muita gente também entrou, muita gente boa. O PT aumentou a bancada. O PSOL dobrou. O PSOL também teve um bom número. Eu acho que o problema que a gente estranhou foi Pazuello, né? Foi Moro, foi... Não, Pazuello, para mim, foi o fim. Eu tenho uma lista aqui, que não se elegeram em São Paulo. A Joyce Halseman, Verdade. a Janaína Pascoal,
Tudo Coronel lixo. Telhada, o Fernando Holliday, o Sérgio Camargo, Douglas Ai, o Garcia, Sérgio Camargo, que bom. Anise Yamaguchi, não se Grande, elegeu. tudo lixo. Padriles, o Eduardo Cunha, o Felipe Folgose e a Cristiana Brasil, a filha Mas que dia que Ótimo. Eduardo Cunha Não era se de São elegeu. Paulo, que bom. gente? O Eduardo Cunha era por Olha, São vou dar Paulo? aqui Por São Paulo, que é. eu recebi no outro grupo de boas notícias. O PT saiu de 54 a 80 deputados federais. O PSOL elegeu a maior bancada da sua história, com 14 deputados federais. Em São Paulo, elegeu a Érica Hilton. Em Minas Gerais, elegeu a Duda Salebert, 2 mulheres trans, novas deputadas federais. O Fábio Félix, do PSOL, foi o mais votado para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Bom, aí vem os que não se elegeram. O irmão da Michele Bolsonaro foi derrotado no Distrito Federal. E é uma ex-mulher do Bolsonaro Micheque. também. Fabrício Queiroz não se elegeu no Rio. O Guilherme Boulos teve mais de 1 milhão de votos em São Paulo e agora vai ocupar Brasília. O jogo está sendo jogado. Estamos com 6 milhões de votos na frente para presidente. 6 milhões. Arregaçar as mangas, ousar lutar, vencer e montar um ministério porreta. E não deixar o Bolsonaro colocar... A minha sobrinha me mandou. Esse é de um grupo que eu pertenço, que chama Sacolão das Ideias. Isso esse aqui minha sobrinha bastante. me mandou também, Regina. Minha sobrinha boas agora, notícias. o Lula vencendo... Newton, é só para te dar um Alento. antídoto. E assim, o Lula ganhando, o Bolsonaro não vai mexer no STF do jeito que ele está pretendendo, né? Porque se ele ganhar, o STF vai se enfraquecer muito com as novas colocações. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Eles vão fazer impeachment dos ele dois vai indicar lá, 4. Vai indicar mais não sei quantos, acabou. Parece que 4, né? Agora, o que eu acho... E a Alerj do Rio também, a Alerj aqui, dos deputados estaduais, também foi bem legal. Tem muitas... Tem do PSOL, tem o Tarcísio Mota, a Thalíria Petroni, Lindenberg Farias, o Chico Alencar, a Benedita da Silva, o Washington Quaquá, Jandira Fegali, Glauber Braga, aquele que briga lá na Câmara. Não, o Glauber Braga é ótimo. Bandeira de Melo, o Marcos Tavares, o pastor Henrique Vieira, tudo do PSOL, e Dimas Gadelha e Raimundo. O meu Raimon ganhou. O Raimon entrou, pensei em você, Márcia. Entrou. A Renata Souza, que eu votei nela, também entrou, que é lá da Maré, do grupo da Marielle. O Vadir Damus. Outra minha que entrou também, a Élica entrou. Usar o título de pastor. O Vadir Damus foi eleito? Não. A minha irmã votou nele. Teve o professor Josemar, do PSOL, a Carla Machado, do PT, o Vitor Júnior... Ninguém fala da Sônia Guajajara aí? Foi eleita. Foi eleita em São Paulo. É São Paulo. Mas ela é São Paulo, eu estou falando Rio. Só Rio. Então, o pessoal da... Agora, eu queria comentar uma coisa que o Newton reafirmou desse negócio do Estado de São Paulo, como foi chocante, né? Ver assim, a vitória do Bolsonaro no Estado e pensar que o Alckmin não teve peso, né, como vice do Lula no Estado de São Paulo, né? Não ganhou. E eu acho que não. E eu acho que ele não vai ter, ele não tem diálogo mais no Estado de São Paulo. Ele é uma coisa que já foi. E eu acho que assim, eu queria até falar em relação. Eu fiquei exatamente como o Newton falou.
né? Mas, olha, eu fiquei com uma amiga até 1h30 da manhã, a gente tentando discutir e tentar entender, porque eu não conseguia. Para mim, eu tenho que entender as coisas, né? E essa questão assim de tentar entender 44%, pensando no Brasil, né? E pensando que 44% é mais que alguns países, né? E aí eu acho que a minha consolação, digamos, foi o seguinte: eu não sei, eu acho que está na hora da gente poder pensar o que é que acontece, quem são essas pessoas, porque a sensação que eu tenho é que a gente não conhece essas pessoas. E assim, a ideia é pensar o quanto a gente tem que se reformular até na questão das pesquisas, não de pesquisa eleitoral, mas na pesquisa de conhecer mesmo. Né? De temas, né? Porque eu acho que a gente precisa ter conhecimento. A gente fala tanto que é importante conhecer a realidade, a gente tem que conhecer esse grupo para conhecer a realidade, sabe? E isso me deixou mais assim, eu fui pensando em coisas, porque talvez o novo censo traga alguma coisa nova para a gente, porque a gente não sabe mesmo. Não é só esse dado de censo. Não, eu sei o que você está falando, é mais profundo, mas de qualquer da sociedade maneira, mesmo. O próprio censo do Brasil está falho, a gente não sabe mais. Não, e tem gente com medo de deixar os censeadores entrarem em casa. Está todo mundo com medo, não sabe se ele é de verdade ou se é um bandido. Ainda tem isso. Tem muita gente com medo de abrir a porta. Que momento. Tem lugar que eles estão sendo maltratados, eles não estão conseguindo fazer. Mas isso já não é um retrato? Isso já é já é uma resposta. Já é uma resposta. Já é um indicativo. Gente, eu acho que a gente não quis. Foi um exercício de sobrevivência, a gente não vê tudo isso. A gente sabia disso. O impeachment da Dilma disse isso para a gente. É porque eu não aguento conviver com essa coisa presente o tempo todo, e eu sei disso. Eu sou muito difícil de ser consolada, muito. Eu não me vejo, porque eu não acho que consolo não leva a nada. Eu não sou. E vejo por mim. Não acho que é consolo, é luta. Por mim foi assim. É uma questão de sobrevivência, senão a gente não luta. No meio de uma guerra, se eu começar a pensar tudo que eu perdi, vai ser complicado continuar. Não que a gente não saiba onde está pisando. O inimigo que a gente tem pela frente, mas a gente precisa acreditar que vai ganhar. É como o meu pensamento é sistêmico, não é assim causal, linear. Eu vejo um jogo de forças sempre ali, um equilíbrio dinâmico. Então, entendeu? Isso tudo estava escondido. Antes de 2013, estava tudo represado. Hoje, a gente tem a gente só está enxergando porque está aqui na nossa frente. Porque a gente achava que o Brasil, aqui é uma beleza, todo mundo é solidário, todo mundo é não sei o quê, o mineiro nada disso. Entendeu? E é isso, é um povo escravocrata, colonizador, patrimonialista, o dinheiro... Partido integralista foi enorme, né? O integralismo foi enorme. E onde está? E onde a gente pensa, é ignorância. Gente, São Paulo, você não pode dizer... Rio, São Paulo e Rio. São Paulo é onde... No Rio, coisa... Por quê? Porque o Rio de Janeiro era a capital. Ele foi polo cultural quando era capital. Depois que ele se juntou com o Norte Fluminense, é o lugar mais conservador que tem. Conservador. E depois dessa coisa de São Paulo, as fábricas de onde vem o Garotinho. As ilhas de onde saíram governadores presos. Nossa, nem falo. Esse vai ser o próximo. E esse vai ser o próximo. Castro. Esse que o meu filho falou. Vai ser o próximo. E eles foram. E São Paulo acabou, muita indústria fechando, muita... Né? Então, onde o Lula trabalhou, onde o Lula ganhou, aquilo também está perdendo toda a parte dele. Não tem mais sindicalismo, não tem mais... Eu entendo a decepção do Newton por São Paulo, porque há muito eu sinto essa decepção do estado do Rio de Janeiro.
Mas é que o Rio de Janeiro não é a cidade do Rio de Janeiro hoje, é um estado. Não, mas São Paulo também, o Lula não ganhava em São Paulo, quem ganhava era o PSDB. Não. É isso que eu ia falar. Não, São Paulo sempre foi isso. São Paulo nunca foi vanguarda. O Rio foi. São Paulo não. Direita com verniz. Isso. Verniz. Você tinha ilhas ali, você tinha naqueles onde eram as cidades industrializadas, onde você tinha Não, as mas você fábricas. imagina, o movimento Mas agora nem sindical. isso. Mas nesses pedacinhos, não na cidade de São Paulo, nesses lugares, lá no ABC, onde você tinha o movimento sindical. O Rio Grande do Sul, educação, né? Já elegeu o Tarso Genro, Sim, Olívio Dutra. Brizola, né? Já foi. Brizola. Acho que o Olívio não entrou. Acho que o Olívio não entrou. Olívio não entrou? Olívio Dutra? Não entrou, não. Entrou o Mourão. Gente, o do PT ficou assim com o Eduardo Leite. Eu acho que o PT vai fazer aliança lá, por exemplo, e o PSDB teve segundo vai fazer turno? Vai ter segundo turno. Vai ter. O Leite com o chuveiro lá no Zétula. Unice. Puxa vida. Vai ser o Leite Agora, que vai com ele. Você acha que ele vai fazer com Leite? Pra A aliança mim, vai, o não, Preto vai, qualquer um acho dos que vai. dois. Porque Pra vai mim, tanto precisar da faz, aliança o do Leite PSDB em São Paulo. Eu acho que devem trocar. O PSDB apoia os votos do Tarcísio, né? Tarcísio, quem ganhou? Foi o Rodrigo o Tarcísio e o Haddad. Não, vai ser o Tarcísio Haddad. Então, os votos do Rodrigo, que é do PSDB, né, vão fazer essa aliança. O Rodrigo Garcia, do PSDB. O Rodrigo Garcia faz aliança com o PT aí para o Haddad e o Preto faz lá no Rio Grande do Sul para o Leite. Deve ser isso. Deve ser isso. E a Tebet, que é junto com o PSDB e o PMDB. O problema do PMDB da Tebet é que nem Temer no balaio, né? Que o Lula chamou ele de golpista, né? No debate. Ele não pode. Não pode nada. O Lula não pode nada, coitadinho. Tudo que ele faz é contra ele. Ele tem que virar uma estátua de sal, assim. Tudo que ele faz. Você que tinha mandado, ele não está vendo? Pois é. Pelo amor de Deus. Não é fácil. Mas, para ele, isso tudo é desafio político, é muito interessante. Ele é um articulador, o Lula deixa o Lula. Ele é incrível, eu acho. Eu também. Se não fosse o Lula, a gente estava ferrada, era fascismo. Quem que ia ser, gente? Eu peço até desculpa, tá? Eu não porque em lugares, por exemplo, onde aqui no Rio. Eu sei que você fica com raiva. Coitado do Lula. Aqui no Rio. Querem fazer mais uma rodada antes da gente terminar? Eu estava falando que tem lugares que o Lula ganhou e que o governo foi contrário e a bancada legislativa eu acho também. Que a gente podia então, o Lula é maior do que isso. Em vez de síntese, falar para fechar a cápsula do tempo, assim, quais são, o que a gente está junto na gente. Assim, em mim, tem uma certa decepção com essas pessoas que são eleitas, mas me despertam a conhecer melhor quem é esse povo brasileiro do qual eu pertenço, porque eu sou brasileira, então eu pertenço a essa contradição aqui desse país. Mas eu tenho esperança que o Lula vai ganhar, não vai ser fácil governar, mas como ele está com muitos aliados e o povo também está atento, acho que vamos conseguir atravessar mais esse pedaço. É isso aí. Para mim, o que seria necessário e interessante, se o Lula ganhar, que eu também acredito que vai ganhar, mas de fato, eles têm que criar um esquema de mobilizar a população. Tá? Não esquecer, não. Vai mobilizando, vai estimulando discussão, né? Deixando esse pessoal, na verdade, mobilizado. Né? Quer dizer, tem que mostrar que tem apoio da população.
porque em termos de Congresso pode ter muita dificuldade de governar. Marco, você que abriu o WhatsApp aqui? Você abriu? Fechou. Foi por algum motivo? Não. Achei que era para ler alguma coisa, mas não. Acho que Eu não. estava querendo ver se eu conseguia colocar isso aqui tocando. Sim. Vocês estão escutando? Sim. Estamos. Pô, a voz do Arnaldo Antunes, que mais bonita, não apareceu, Marco? Agora não está ouvindo mais. Bom, eu vou fechar dizendo que, embora eu esteja ainda meio de ressaca, a minha expectativa também é que o Lula consiga, né, vencer esse canalha. E vamos ter que engolir essas coisas todas que a gente viu, que foram eleitas. Infelizmente, como a Regina fala, a gente faz parte disso. É onde a gente vive, né, onde a gente está. Vamos em frente. Eu acho que eu já disse tudo também que eu tinha aqui. Foi muito chato, foi uma decepção ontem, claro que foi. Fui dormir bastante chateada. Mas hoje eu acho que é isso aí. A gente ganhou no primeiro, foi um primeiro turno, quem ganhou no primeiro turno fomos nós, e com certeza a gente vai, quer dizer, com certeza, minha esperança, que eu tenho esperança, é que a gente consiga ganhar no segundo turno. Sigamos juntos indignados e indignadas. Perfeito. Ótimo. Também estou com a Márcia, fiquei bastante, como vocês, bastante desanimada, decepcionada, e ainda tiveram outras perdas, né? Também familiares, mas foi bom entrar hoje. Você teve perda familiar, Hilda? Desculpa. Também, uma tia faleceu ontem. Fazem 2 anos que meu pai também faleceu, então foi juntando. Eu não fui dormir muito. Eu apaguei, eu estava exausta ontem. Depois de tanta decepção, eu falei, não, alguma coisa. Então, eu fui dormir depois, né, de ver toda essa... Agora, é claro, Rio de Janeiro, como São Paulo, chocou muito a vocês, e o Rio também, fiquei bastante chocada, mas foi muito bom vir hoje, porque veio o outro lado também bom. Então, a gente está junto. Exatamente. Estamos juntos. Vamos entender isso aí melhor, eu acho. Bom, gente, boa noite. Eu acho que não tem... Acho que é um momento de digerir. É um momento de deixar a poeira baixar, deixar as coisas acalmarem e ver no que dá. Especialmente como é que vai ser daqui a um mês, né? Uhum. Sim, 28 dias. Nossa, que isso? Tem um chiado, Marco, enorme. Eu sei, mas não é aqui, não. Não. Aqui também não. Eu tirei meu microfone e não adiantou. Nossa, parece um motor. A minha última intervenção. Parou. A minha última intervenção, acho que eu já falei o que eu queria falar. Né? Essa questão Eu acho que era o Guilherme. Está sem som, Guilherme. É o Guilherme. Eu falando... É o seu. Fecha. O quê? O zumbido? É o seu, eu acho. Fecha o seu. Do zumbido? Parou. Parou. Tá Ok. bom.
Deixa eu falar para vocês. Primeiro, quarta-feira nós vamos ter bate-papo com o Zé Paulo, né? Não sei se vocês viram. Ele mandou um texto, não vou poder, né? mas eu vi. Isso. E, bem, lá na véspera do dia 30, vamos fazer outra cápsula do tempo, né? Ah, sim. E depois, no dia 1º ou 2 de novembro, 1º é feriado, né? Não, 2 é que é. Dia 2 Dois. feriado. Eu vou estar viajando dia 2 de novembro. Estou indo para a Bahia. Opa! Que bom! Beleza. E no dia Ai, 2, que era a passagem mais barata, porque é bem feriado. Tá bom. Vou entrar lá para Ok. A gente faz no dia 1º, que é no dia seguinte. Podemos terminar, então, por hoje? Podemos. Sim, gente. Temos, gente. Vamos Obrigada. em frente. Tchau, beijo para todo mundo. Obrigada, Até amanhã. Regina, você. Tchau. Tchau.